Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje tem São Paulo e Água Santa no Morumbi, jogo importante, né? Um jogo que o São Paulo deve colocar um time parecido com aquele que jogou contra a Portuguesa. Como é de praxe, eu vou montar minha escalação aqui. Quero saber a opinião de vocês, montem a escalação de vocês aí, mandem pra cá e a gente opina, a gente conversa, faz um bate-bola aí. Beleza? Nós vamos falar aqui daqui a pouco sobre o jogo, vamos falar também aí jogadores que estão negociando a renovação de contrato. Tem jogador que o São Paulo está de olho, zagueiro, né? O Muricy soltou isso aí ontem. E nós vamos falar também de jogador que está livre no mercado e também, inevitavelmente, falar sobre a rescisão de contrato do Rames Rodrigues. Vou deixar minha opinião e você deixa a sua também aqui. E também deixa aquele like, curte o canal, compartilha com seus amigos. Pessoal, São Paulo e Água Santa hoje então, né? No Morumbi, 9h35 da noite. Daqui a pouquinho o jogo, né? O São Paulo que deve colocar um time aí parecido com aquele jogo que jogou contra a Portuguesa. Um jogo em que o Carpini deve fazer alterações. Acredito que ele deu oportunidade para o Jandrei hoje, né, no gol. Deve começar com o Moreira ali, que é um lateral que tem muita técnica, né, e está crescendo e precisa jogar. Acredito que jogue o Ferrarese do lado direito da zaga, do lado esquerdo o Alan Franco e o Patrick Lanza, que é importante na lateral esquerda, né? Precisa dar descanso para o Wellington, senão ele vai machucar. Nós já falamos bastante sobre isso aí. Acredito que ele coloque Bobadilla como primeiro volante e o Luiz Gustavo como segundo volante. Os dois sabem fazer as duas posições. Acho que o Bobadilla, pela facilidade de marcação, pela idade, deve jogar como primeiro volante, mas ele ultimamente jogava no Paraguai como segundo volante, porque ele fazia muito gol. Mas ele pode alternar com o Luiz Gustavo ali, né? Galopo ali armando a jogada, dando descanso para o Luciano. Galopo rende mais ali como armador, como um jogador que chega na área, né? Ele que é um jogador polivalente, é um jogador que é goleador, né? Foi goleador do São Paulo até outro dia aí. Gosto dele mais nessa posição. Acredito que o Rato dê um descanso e entra o Eric na direita, o Ferreirinha na esquerda, né? O Lucas que deve voltar daqui uns 15 dias só e o Juan como centroavante. Acho que o Caleri descansa também hoje. Esse é meu time. Pode ser o time que entre hoje contra o Água Santa e a gente falar assim, pô, é um time para golear o Água Santa. Ganha fácil. Só que eu vou falar para vocês uma coisa. Campeonato Brasileiro é uma coisa, Campeonato Paulista é outra coisa. Campeonato Brasileiro, São Paulo pode jogar contra o Fortaleza com time titular e jogar bem e ganhar de 3-0. E pode jogar contra o Água Santa com time titular ou reserva e ganhar de 1-0. Por quê? Pode ser diferente. Porque o Campeonato Paulista, o time do interior se dedica somente ao Campeonato Paulista. Ou ele coloca todas as forças dele no Campeonato Paulista. O jogador, a intenção dele jogar o Campeonato Paulista é ele estar no Campeonato Brasileiro Série A, Série B desse ano. Então os caras entram fechadinho, com um time bem armado, bem treinado, né, com uma pré-temporada maior do que o São Paulo, e muitas vezes entram fisicamente melhor, né, já entram com mais fôlego, com mais pulmão, né, então pode ser um jogo mais complicado. São Paulo pode golear o Água Santa? Pode, mas pode ser um jogo complicado, né. Então acho que esse time do São Paulo aí tem tudo para ganhar do Água Santa hoje no Morumbi, mas precisa tocar bem, precisa ser agudo na hora que tem que ser, o Galopo precisa estar inspirado, né? O São Paulo precisa jogar pelas pontas ali, porque deve jogar com jogadores abertos. Então o Carpini deve armar um time aí forte, esse time, né, na minha opinião, forte, para poder abrir o jogo contra o Água Santa e vencer esse jogo aí. Deixem a opinião de vocês aí, galera, importante. O Caleri, galera, é São Paulino demais, né? Aliás, o São Paulo hoje é um time mais São Paulino que tem. Isso quem disse foi um jornalista ali na ESPN, eu concordo com a ideia dele. É o time mais São Paulino do Brasil, né? O time que mais tem jogador que torce pro seu time e que joga no seu time, que é o São Paulo, né? A gente tem o Lucas, tem o Caleri, tem o Rafinha. Meu, Ferrarese, cara. Tirando barato com o Rafinha do Caio Paulista. Né, pulando lá de óculos escuros, tirando barato. O Bobadilla chegou outro dia chorando. O Galopo contagiado aí, né? Pelo São Paulo, pela torcida do São Paulo, né? Que lota o estádio e contagia todo mundo. Né? Então o Caleri elogiando a estrutura do São Paulo, falou que melhorou o pagamento, melhorou o vestiário, melhorou o campo, melhorou a cozinha. E isso aí é bacana de ouvir, porque a gente vê que o jogador, quando ele tem a estrutura por trás, né, que funciona,
pagando direitinho, vestiário funcionando, os funcionários alegres, felizes, a gente vê que isso aí vem fruto. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei contra o Palmeiras, não é à toa. Não é porque o São Paulo montou um time bom e ganhou, não é isso. É porque tem uma estrutura por trás, porque os jogadores estão sendo bem trabalhados internamente, né? Tem uma interlocução ali, Muricy, Rui Costa, o próprio Belmonte, né? Que a gente muitas vezes fala, pô, meu Belmonte, o Casares. Então, assim, a transparência do São Paulo deixa muito a desejar ainda, mas a estrutura do São Paulo melhorou muito, né? A gente tem que entender isso, né? A gente vê aí naming rights, São Paulo fechou uma grande parceria aí com relação a Live Nation para shows, né? Reforma do Morumbis, New Balance, fornecedor exclusiva do São Paulo no Campeonato Brasileiro ou no Brasil. Tudo isso aí são coisas que você internamente reforça o elenco, né? O jogador se sente valorizado, se sente mais útil dentro do clube. E os caras, hoje a gente pode falar, os jogadores do São Paulo estão muito fechados, né? Estão muito fechados para buscar resultado. Não vou dizer que o São Paulo hoje é o time a ser batido no Brasil. Tem times aí, talvez, o Flamengo, né? Times superiores, com elencos superiores, mas o São Paulo hoje é um time fechado. Para ganhar do São Paulo hoje é mais difícil. Né? É mais difícil, tanto pela questão emocional quanto pela técnica. A gente vê contra o Palmeiras, o Pablo Maia falou nos pênaltis, o time estava concentrado, sabia o que queria ganhar a Supercopa Rei, né? E a gente viu a comemoração dos jogadores, a integração com a torcida, né? Jogadores chorando, até arrepia, jogador chorando chegando na arquibancada lá, o Rafinha, impressionante, né? Então o Caleri falando aí da estrutura do São Paulo. Pessoal, jogadores que Diego Costa renovou até 2028, importantíssimo. Juan está prestes a renovar com o São Paulo. Muita gente fala assim, o Juan, pô, não dá mais o Juan, mas se o Carpini e o Dorival gostam dele, é porque viram potencial no menino, né? Ele é novo, o São Paulo deve renovar com ele. O Wellington está enroscado ainda, mas acredito, existe um otimismo na renovação do contrato com o Wellington, né? Eu vou dar minha opinião a respeito, tá? Acho que o jogador precisa tomar cuidado com o empresário. Já falei algumas vezes sobre isso. A gente vê o Caio Paulista aí, a roubada que ele caiu, né? Caiu no ouvido do empresário ali. Agora o Caio Paulista tá lá no Palmeiras, foi vice-campeão, é um jogador mal visto, xingo na internet, xingo na rua, no shopping. Vê se o empresário dele, Eduardo Uran, tá levando xingo na rua. Não tá. Ele tá o quê? Buscando dinheiro. E o jogador tá passando perrengue agora. Aí vai falar assim, Ricardo, pô, tá passando perrengue, ganha 700 pau por mês, tá passando perrengue. Não interessa. É a vida do cara. O cara pode, daqui a pouco, não tá mais ganhando isso aí. Ele pode cair num time pequeno aí de bobeira. Porque escolheu errado, porque foi no ouvido do empresário. Então, assim, o Wellington, torço muito pra renovação dele, né? Mas assim, ele precisa ver até que ponto ele vai chegar com relação à pedida junto ao São Paulo. São Paulo precisa do jogador? Precisa. Deveria ter valorizado o jogador no ano passado, ao invés de valorizar o Caio Paulista, como valorizou e confiou? Deveria. Mas o Wellington também tem que pesar e ver o que ele quer, né? O Lucas escolheu a vida dele, ficar no São Paulo. O Luciano deu uma entrevista depois do jogo, não sei se vocês viram. Falou assim, Luciano, você renovou com o São Paulo e tal, né? Foi sua vontade, você fez certo, né? Foi campeão contra o Palmeiras. Eu falei, fui campeão, tô feliz pra caramba, mas meu empresário brigou comigo. Por quê? O empresário dele queria levar ele embora. Porque o empresário ia ganhar uma grana preta pra levar ele pra Arábia. Mas ele quis ficar no São Paulo. Preferência do jogador. Aí é que a gente vê, entendeu? O jogador que prefere ficar no São Paulo, o jogador que quer sair. É preferência do jogador. Se o Wellington quer ficar no São Paulo, faz a pedida dentro do que o São Paulo pode pagar. Se pedir muito fora, São Paulo vai acabar indo no mercado contratar outro lateral, né? Pessoal, vamos falar aqui agora do Rames Rodrigues, né? Rames Rodrigues rescindiu o contrato com o São Paulo, jogador em que ele chegou ano passado, dia 26 de julho de 2023.
jogador que veio para ser titular do São Paulo, todo mundo apostava as fichas no número 10, São Paulo que tem identificação com camisa 10, né? DNA do São Paulo é de time técnico, de time que sempre teve um jogador ali armador, começou lá atrás no Pedro Rocha, depois veio passando de gerações e gerações, Pita, Raí, Ganso, enfim, Rames Rodrigues, só que o Rames Rodrigues parou numa situação que hoje a gente vive o futebol competitivo. Hoje a gente vive um futebol jogador. O mínimo que ele tem que ter é vontade de jogar pelo clube e demonstrar isso aí no vestiário, demonstrar isso aí junto ao elenco, né? Rames Rodrigues não viajou algumas vezes, muitas vezes foi inventado algumas histórias para ele não jogar. Enfim, internamente a gente não sabe o que aconteceu. Mas no fundo ele não esteve em campo. Ele não jogou pelo São Paulo praticamente. Né? É um jogador acima da média, é um jogador primeira prateleira, sim. Mas é um jogador que, na questão competitiva, ele não demonstrou isso aí com o Dorival, não demonstrou com o Carpini. O Muricy tem um pensamento. Né? Ele fala, não, o Rames Rodrigues estava pronto para jogar. O Rames Rodrigues é um jogador diferenciado, põe a bola onde ele quer. O Rames Rodrigues mostrava vídeos dele chutando, treinando, pondo a bola onde ele queria, fazendo gols. E o Carpini e o Dorival não punham ele para jogar. Então, assim, tem coisas diferentes ali acontecendo, né? A gente vê que, no final das contas, quem responde pelo resultado é o técnico. E o Dorival não estava vendo encaixe para ele. A gente esperou a pré-temporada e falou assim, não, o Carpini vai encaixar ele no time. Não encaixou. Não encaixou. Aí o Carpini falou, ele tem um problema crônico na perna. Será que é verdade? O Rames Rodrigues nunca falou sobre isso. Então, assim, são informações desencontradas que a gente, no fundo de tudo que acontece, a conclusão que a gente chega é que o Rames Rodrigues não jogaria no São Paulo. Muita gente defende, não tem nenhum jogador que com a qualificação do Rames Rodrigues no time, no elenco do São Paulo. Realmente, não tem. Eu sou um defensor muito grande do Rames Rodrigues, mas a gente foi chegando à conclusão que ele não jogaria no São Paulo. Ele não seria colocado. E você manter um jogador desse nível, de 1,5 milhão no elenco, que não vai dar certo, é um problema. É um abacaxi que não consegue descascar nunca. O Rames Rodrigues ficaria fevereiro e março e não jogaria. Talvez jogaria um jogo aqui, outro ali, né? Jogaria um meio tempo, daí o Carpini ia falar assim, não, tem que tirar o cara, porque o time tá perdendo o meio de campo. Vou sacar o cara, como o Dorival fez muitas vezes. Sacava antes da hora. Pô, eu ficava nervoso, falava, vai tirar o cara. O cara é técnico, joga muito. Tirava o cara, porque o meio de campo de São Paulo não tava funcionando mais. E o Carpini não ia desfazer o que ele estava fazendo do meio de campo competitivo do São Paulo para colocar o Rames ali e colocar 2 caras para marcar por ele. Ele não estava encaixando, não estava vendo encaixe para o Rames Rodrigues. E ele deve ter conversado isso aí com a diretoria e talvez ter conversado com o Rames mesmo. Por isso que o Rames pediu a rescisão de contrato. É isso. É isso. Na minha opinião, é isso aí. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, acho que a gente vai ter uma conclusão exata do que é o Rames Rodrigues como jogador, sabe quando? Quando o Rames Rodrigues sair do São Paulo e for para outro time. Nós vamos falar assim, não, o Rames Rodrigues estava bichado, ou o Rames Rodrigues jogava muito e foi preterido no São Paulo por questão de competição. É isso. Nós vamos ter a certeza de quem é o Rames Rodrigues agora, depois que ele for para outro clube. Vou ler uma nota aqui de um jornalista colombiano, que é um jornalista polêmico. Ele deu uma declaração o ano passado sobre o Rames Rodrigues. Ele falou o seguinte, Ivan Mejia Alvarez. Ele falou o seguinte, abre aspas, Rames não vai durar 2 meses no São Paulo. Ele foi uma figura importante com um determinado momento. Hoje, ele, Rames Rodrigues, vive de sua memória e de seus caprichos. Irá mal. Não dura 2 meses. Ele vai se machucar, não jogará mais e vai culpar o técnico.
ele fez essa colocação aí o ano passado. Entendeu? Então, o que acontece? A gente vai ter certeza de quem é o Rames Rodrigues quando ele sair do São Paulo, e a gente vai ver, realmente. O Rames ainda joga em alto nível ou não joga mais? No Brasil, não é tão simples assim jogar, Rames Rodrigues. No Brasil também é competitivo. Não é tão técnico quanto parece. Beleza? Essa é a minha opinião, galera. Tem jogador aí no mercado que foi ventilado, né? Foi falado até do São Paulo, já foi ventilado em outras equipes aí. O jogador é o Igor Coronado, é bom jogador, 1,70 m, só que ele é italiano, é bom jogador. Tava jogando com o Romarinho, com o Benzema, lá na Arábia, no Al-Ittihad. Bom jogador, mas não vejo lógica dele vir para o São Paulo. Joga na mesma posição do Galopo, então, na minha opinião, um jogador fora de questão. Ele quer 1.600.000 de salários, fora luvas, né, roubada, não dá. Jogador aí, pessoal, um zagueiro que o Muricy ontem deu uma entrevista e ele pode, de repente, vir para o São Paulo. O jogador é o Wagner Leonardo, de 25 anos, tem 1,86 m, 24 anos. Zagueiro canhoto, jogador que, como o Beraldo, né, sabe construir jogada lá de trás, bem de cabeça. Já fiz um vídeo sobre esse jogador e o Muricy falou que o São Paulo tá de olho nele, né? Ele do Vitória, tudo, tem contrato até 2025, mas o São Paulo tá atrás de um zagueiro, quarto zagueiro canhoto. Acho válido o São Paulo ir atrás de um zagueiro canhoto, porque sai melhor com a bola, sai mais rápido, não precisa virar o corpo, não erra lançamento, né? Não precisa ser titular, pode fazer parte do elenco ali e ir conquistando o espaço dele dentro do elenco do São Paulo. Só isso, né? Acho válido. Então o São Paulo está de olho nesse jogador. Vamos acompanhando aqui, a gente desenrola para vocês mais informações. As informações são essas. São Paulo daqui a pouco joga contra o Água Santa. Deixa a sua opinião aí, galera. Pessoal, as informações de hoje são essas aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra gente. Um grande abraço. Tchau.